Estamos juntos novamente pela oportunidade que Deus nos dá de podermos meditar na palavra do Senhor. De Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor ela é perfeita, ela é íntegra, ela é fiel, porque ela é a boca de Deus para nossas vidas, amém? E tudo que ela diz que é, e o que ela diz que não é, não é. Então, meus amados, para nossa meditação eu quero trazer uns versículos que estão no livro de Isaías, no capítulo 30. Olha o que não é diferente no tempo de hoje, pelo que foi desta época de Isaías. Olha só o que diz para nós. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registrem-no num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenho mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Meus amados, olha o que o povo de Israel naquela época estava vivendo, o que eles viveram. Eles queriam se distanciar de Deus, não queriam ninguém, nenhum embaixador do reino diante deles. É diferente no tempo de hoje? Não é, meus amados. Não é. Vamos meditar. Porque o que acontece? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 30, Deus repreende o povo de Israel por descer ao Egito, buscar refúgio, socorro. E Deus se entristece e se ira com isso. E traz uma palavra de advertência, de repreensão para o povo de Israel. E o povo de Israel rejeita essa repreensão de Deus. E então fala com os videntes, porque naquela época os videntes eram aqueles, eram os que tinham as visões de Deus, né? Eles eram chamados de videntes. Então eles confrontam os videntes, confrontam os profetas e rejeitam que eles sejam embaixadores do reino. Eles rejeitam isso. É diferente hoje? Não. Sabe por quê, meus amados? Toda vez que você vê um profeta entregando algo que vai contra aquela pessoa, a vontade daquela pessoa, ela então rejeita o profeta. Dificilmente no tempo de hoje, porque lá em Ezequiel capítulo 2 diz que é um tempo de povo de obstinado coração, de dura serviço, um povo rebelde. Está chegando o tempo de Jesus voltar, nós estamos aí já nos tempos finais e as trevas estão se levantando e o povo, ao invés de se render a Deus, elas estão se voltando para o Egito e vivendo as coisas do Egito e entristecendo o Senhor e alegrando Satanás. Então, naquela época não foi diferente, o que nesse tempo também não está sendo diferente quando ele fala assim, ó, agora vá. Olha só, Deus fala com Isaías e pede para Isaías escrever para os tempos vindouros. Que tempos vindouros é esse? Esse agora que você está me ouvindo. Esse agora que você está me assistindo. Porque a palavra se renova. Ela foi escrita por ordem do Senhor para um tempo vindouro. Estamos aqui em 2019. Se Jesus não voltar daqui 5 anos, essa palavra ela vai continuar prevalecendo. E quem lê vai entender que os tempos vindouros é naquele tempo em que ela estiver lendo. Amanhã é um tempo vindouro. Se alguém abrir essa palavra e ler exatamente esse texto. Então olha só. Agora vai, escreva isso numa tábua para eles. Registre-o num livro para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Sabe por que eu acredito que Deus pediu isso para Isaías, amados? Deu essa ordenança para Isaías? Para que o povo de Israel daquela época, que teve essa posição, escrito isso, deixasse para o tempo de hoje, para nossa reflexão, se nós não estamos agindo como o povo de Israel naquela época. Hoje eu e você, nós somos Israel de Deus por meio de Cristo Jesus, enxertado por Cristo Jesus na videira, que é Deus, que é o próprio Senhor, pelo seu Espírito. Então o Senhor pediu para escrever. Mas é interessante que de Gênesis e Apocalipse está escrito
para o tempo vindouro, para o tempo de hoje. Qualquer momento que você abrir a palavra e você ler, ela se renova para você neste tempo. Se assim você crer, se você assim aceitar, se você assim assumir para a sua vida. Mas era isso que Deus queria que Isaías fizesse, como todos os outros fizeram antes dele e depois dele, escreveram para os tempos vindouros, para o tempo de hoje. Mas olha só, esse povo é rebelde, e é mesmo, amados. Você ensina, você instrui, você aconselha, você orienta, mas elas só escutam. Entra por um ouvido e sai por outro. Praticamente de 10 que a gente tem a condição de sentar num gabinete pastoral, a gente sentar para um aconselhamento, uma ouve. Nesse tempo de hoje está assim. De 10, uma ouve. 9 escuta. Escuta entra por aqui e sai por aqui. Ouvir, entra, refletimos, recebemos e praticamos. Então ele falou assim, olha, este povo é rebelde. E é mesmo. A gente vê constantemente essa rebeldia do povo diante da gente. E a gente que tem a função de um líder, trabalhamos ali, estamos buscando ajudar os nossos liderados, nós vemos isso constantemente, essa rebeldia. E a rebeldia é como pecado e feitiçaria. E quem assim se permite traz para si condenação, diz a palavra do Senhor. Aí ele diz assim, são filhos mentirosos. São filhos mentirosos. Amados, isso é terrível. A Bíblia diz em João 10,44 que o pai da mentira chama Satanás. Se são filhos mentirosos, eles têm por pai Satanás. Estou fora. Deus está declarando. E é diferente de hoje? Não. Hoje se mente com muita facilidade. Eu vejo as pessoas no meio cristão, já de tempo de jornada. Não estou falando novo convertido, não. Tempo de jornada, mentindo assim, como que não tivesse nenhum problema. Falando, a gente percebe. Eu convivi com um pastor que mentia assim, ó, descaradamente, como se não tivesse nenhum problema mentir. Pelo amor de Deus, eu abomino a mentira. Quando eu era criança, minha mãe me deu uma correção para eu não mentir, mas não foi fácil não. E eu abomino a mentira, eu detesto a mentira. Quem mente tem por pai Satanás. E a Bíblia está declarando que naquela época eram filhos mentirosos. E que não é diferente de hoje. Deus tem os que acreditam ser filhos de Deus vivendo em mentira. E eles não são filhos de Deus. Quem mente não é filho de Deus, amados. E olha só. Filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Meus amados, Salmo 32:8 diz assim, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Esse é o prazer de Deus. Como que nós podemos viver nessa terra jaz do maligno, sem a instrução do Senhor? Como que podemos dizer que Deus é nosso Pai, e todo pai quer instruir o filho no melhor caminho, para que ele seja próspero, seja abençoado, seja feliz, tenha paz, tenha saúde? Como que nós dizemos que Deus é nosso Pai e não queremos a instrução dele? Essa era uma realidade do povo de Israel naquela época. Eles deixaram Deus para ir para o Egito e buscar o Deus do Egito, buscar tudo que eles precisavam no Egito. A Bíblia está dizendo aqui que eles são filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eu não sei como você se encontra agora, meu amado, minha amada. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei seu nível de comunhão com o Senhor, de intimidade com o Senhor. Eu não sei se você está em obediência por meditar na palavra e escolher obedecer. Eu não sei se você está rebelde. Eu não sei se você está vivendo uma vida de mentira, acreditando em algo que não está na Bíblia, acreditando em algo que Deus não diz. Porque se isso estiver acontecendo, meu amado e minha amada, é tempo de acordar, é tempo de refletir, é tempo de entender que precisa mudar.
Amados, não dá para viver sem a instrução de Deus. Não dá. Nessa terra, no tempo de hoje, não dá. Tem muitas coisas sutis das trevas chegando diante da gente. A gente precisa saber, ter esse entendimento, ter o discernimento, ter a orientação de Deus, se sim ou não. Porque diante de Deus é sim, sim, não, não. Sabe, meus amados? Olha o que eles dizem aqui, o que a palavra diz aqui. Eles dizem aos videntes, ou seja, o povo de Israel falaram para os servos do Senhor que tinham visão: não tenham mais visões. Amados, é complicado essa situação, sabe por quê? Eu me lembro que eu estava numa igreja e eu tive uma visão que foi definitiva, essa visão, para minha permanência ou não na igreja. O que acabou trazendo realmente a minha saída dessa igreja. Eu tive uma visão assim: havia uma jovem se contorcendo com dores de parto bem no meio do templo. Bem no meio do templo. E uma autoridade em cima do altar apontava para aquela jovem. E no que ela apontava, um lobo ia em direção a ela. E ela gerava um fruto deste tamanho. E esse lobo vinha e comia o fruto. Amados, eu não vou entrar aqui em detalhes desta visão, mas essa visão se consumou, ela se concretizou pelo discernimento que Deus havia me dado, e que o resultado final foi a minha saída desta igreja. Então eu quero dizer para vocês que quando Deus dá visões, e a Bíblia diz que Deus fala por sonho e por visões, quando Deus dá visões, quando Deus dá sonhos, que são verdadeiramente de Deus, atente-se, escute, ouça, principalmente ouça, porque é fato que quando Deus dá a visão, você vai lá no livro de Daniel, você vai perceber que ele teve visões. Você vê que Faraó, na época de José, teve sonhos. Então Deus fala por sonho e visões. Se Deus falar por meio de sonho e visão com você, atente-se, fique na torre de vigia. O povo de Israel falou que, olha, não tenham mais visões. Ou seja, não tenham mais visões de Deus para nós. Não fale mais para nós de visões. As visões de Deus. Olha só. E aos profetas, não nos revele o que é certo. Olha só, amado. A ignorância, a rebeldia do povo de Israel em não querer saber mais que os profetas falassem o que era certo, em que eles deveriam ter a conduta correta perante Deus, andar por aquilo que fosse a instrução pelo profeta. É diferente no tempo de hoje? Não é, meus amados. Como profeta de Deus, Deus já me usou para várias pessoas, em várias circunstâncias, e fui rejeitado, e foi rejeitada a palavra profética para essa pessoa. Ela rejeitou. Quando Deus profetizar para a tua vida, tenha temor, porque é muito sério isso, meus amados. Não faça como o povo de Israel naquela época, não rejeite o profeta. Receba o profeta, porque vai receber galardão de profeta. Aí ele diz assim: falem-nos coisas agradáveis, profetizem-nos ilusões. Olha só como que o povo de Israel queria viver. É diferente de hoje? Não é, meus amados. O povo quer ouvir o que agrada. Eu já fui pregar em igrejas. Na última igreja que eu estava, eu pregava, menos de 50% da igreja gostava das minhas pregações. Por quê? Porque as pregações eram de confronto. Era de confrontar as pessoas por uma conduta de vida, por uma realidade que elas estavam vivendo e que elas precisariam mudar, e elas não aceitavam. Tá aqui. Isso aqui é realidade. Eu já fui pregar em igreja que nunca mais fui convidado, porque eu vi que a igreja se rebelou. Amados,
Nós não estamos vivendo tempo de ficar ouvindo mensagens agradáveis. Nós estamos no tempo de ouvir mensagem que nos confronta, que mostra para nós que se estamos em pecado ou não, que confronta a nossa conduta, que confronta a nossa caminhada, que confronta a nossa vida se estamos em pecado ou não. Essas pregações de água com açúcar, mas eu confesso para os irmãos que não me prende a atenção. A gente precisa ser confrontado o tempo todo. E a palavra de Deus é este meio. Só que as pessoas só querem ouvir o que agrada a elas. Eu já ouvi o pastor dizer, não chama ele mais, porque senão vai atrapalhar o nosso andamento, o nosso projeto, a nossa vidinha pessoal de igreja, entre quatro paredes. Isso é terrível. Isso eu estou te falando é no tempo de hoje, não foi ontem, é nos tempos de hoje. Ele diz assim, olha, versículo 11, deixem esse caminho, abandonem essa vereda, ou seja, o povo de Israel falando para os profetas, para os videntes, deixem esse caminho, abandone isto, essa vereda, e pare de confrontar-nos com o santo de Israel. Sabe por quê, amados? Que quando o profeta trazia aquilo que estava no coração de Deus, os videntes traziam as visões de Deus, eles eram confrontados pelo Senhor através deles, para que o povo de Israel mudasse a conduta, e eles não queriam isso. Isso é uma realidade hoje. Talvez você está vivendo essa realidade. Talvez você tenha rejeitado as visões de Deus, os profetas de Deus. Deus está falando com você. A Bíblia diz em Jó 33 que Deus fala de uma, de duas, até com dores incessantes no leito de enfermidade. E se chegou aí a um leito de enfermidade é porque Deus já tentou outras formas de te mostrar o caminho, de te instruir no caminho, de te direcionar, de te aconselhar, mas você tem permitido que as escamas permaneçam nos teus olhos, te cegando, impedindo que você realmente veja o que tem que ser visto. Ouça o que tem que ser ouvido e mude a sua conduta. Mas você quer continuar nesta vidinha, nesse mundo que você, pelo diabo, está escolhendo viver. Às vezes não é nem por você em si, mas você se escravizou no adultério e quer continuar no adultério. Vai para a igreja, ouve a verdade, e quando fala de adultério você fica revoltado com o pastor ou com o pregador, porque o pregador está falando uma situação em que a palavra como verdade está entrando e está ali, ó, maçante em te convencer, saia do adultério. Talvez você está em prostituição, dentro de ministério, subindo em cima do altar, cantando, pregando, em prostituição, e Deus falando com você, sai dessa vida, porque, amados, primeiramente Deus nos confronta, nos chama a atenção para que a gente não seja exposto. Prestemos conta diante dele daquilo que fizermos aqui. Mas se não houve, acaba sendo exposto. Acaba sendo exposta. Porque Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Talvez você está aí na vida de mentira. Ouve a verdade, sabe da verdade, mas continua mentindo. Que tem por pai Satanás. Amados, nós precisamos mudar a nossa conduta. E só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus vai continuar sendo pregada. E querendo ou não, onde você estiver, você vai ter oportunidade de ouvir, porque Deus não vai aceitar perder você. Mas Deus também tem o seu limite no sentido de perseverança, porque Deus conhece o nosso coração, passado, presente e futuro. Mas Deus é perseverante em trazer sobre nós a salvação. E Deus está perseverando, Deus está insistindo com você. Mas você quer continuar como filho rebelde, filho mentiroso, rejeitando os profetas, rejeitando as visões. Tudo que Deus está fazendo para trazer a você uma vida de santidade. Porque sem santidade nós não veremos Deus, amados. Está lá em Hebreus capítulo 12. Deus está te chamando, Deus está nos chamando a uma vida de santidade. Não tem outra forma para estarmos diante de Deus, para estarmos com Deus, para ouvirmos, vivermos Deus, se não for por santidade. E a santidade só vem por meio da obediência. E essa obediência tem que ser pela palavra. O maior profeta está aqui, as maiores visões estão aqui.
Mas talvez você quer continuar vivendo de ilusão. Ilusão não procede de Deus, meus amados. As pessoas se iludem muito fácil, muito fácil. O diabo é perseverante, coisa que nós cristãos deveríamos ser. Atente-se, acorde enquanto é tempo. Pregue o evangelho junto comigo. Envie essa mensagem, o link desta mensagem para as pessoas que você sabe que precisa ouvir. Pessoas que estão ainda no Egito, rejeitando os profetas, rejeitando os servos de Deus que enxerga as visões de Deus. Envia para ela. Deixa Deus falar com ela através da sua vida por este vídeo, por esta mensagem. Porque está na hora de acordarmos. O Espírito Santo quer preparar essa noiva. Eu e você estamos aqui para fazer parte desta noiva em que Jesus vai vir buscar, perfeita, adornada, sem mácula, sem mancha. Pense nisso, meu amado e minha amada. Faça uma análise da sua conduta, se você não está se encaixando nesta mensagem de forma contrária, de forma negativa para você, para sua vida. Conversa com o Espírito Santo, pede a Ele para libertar você. Ele é perfeito em trabalhar em nós. Ele é o único que tem esse poder de trabalhar nos compartimentos da nossa alma que desconhecemos e os que conhecemos e que continuam escravizados porque o medo impede que deixemos Ele trabalhar. Deus quer te dar visões, quer trazer pessoas com visões. Deus quer levantar os profetas para falar com você aquilo que está no coração dele, porque Deus te ama. Jesus te ama. Ele está de braços abertos para nós, amém? Vamos ter essa intimidade com Ele. Em nome de Jesus. Prega o Evangelho junto comigo. E vamos falar da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe vocês.